Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje um episódio para lá de especial, porque o Palmeiras é tricampeão do Campeonato Paulista. Realmente aconteceu novamente. Como nos 2 anos anteriores, o Palmeiras perde o primeiro jogo fora de sua casa e quando chega na sua casa, o Palmeiras consegue ir lá e vira e acaba se tornando campeão. Dessa vez foi um pouco mais difícil do que das vezes anteriores, até porque o Santos é muito bem montado, então a gente tem que, antes de mais nada, destacar o trabalho do treinador do Santos, o Fábio Carille, porque realmente em pouquíssimo tempo de trabalho ele conseguiu dar uma cara para o Santos, ele conseguiu dar uma identidade para o Santos. O Santos tem um padrão de jogo, a gente percebe, e dificultou bastante o trabalho do Palmeiras, eu diria, porque a gente foi ter uma oportunidade realmente clara com o Mike, aquela jogada que o zagueiro do Santos, o Gil, ele retira a bola em cima da linha, senão seria gol. Então aquela lá foi uma das primeiras oportunidades realmente claras que o Palmeiras teve, o que mostra que o Santos está muito bem na sua marcação, estava encaixando novamente a marcação, o Palmeiras estava com dificuldade, e a gente sabe que numa partida decisiva como essa, com o Allianz Parque lotado, a torcida fazendo uma festa linda, uma festa enorme. Se o gol demora para sair, começa a abalar o psicológico. A gente que acompanha o futebol há muito tempo, a gente sabe disso, que em momentos assim, quanto mais demora para sair o gol, mais você vai ficando pressionado e parece que as coisas vão começando a não dar certo mais. Só que nós temos um jogador que, na minha visão, é totalmente diferenciado. Realmente, quanto mais eu observo o futebol dele, mais eu fico impressionado que é o Endrick. Justamente o Endrick, numa jogada onde ele vai na raça mesmo. Eu critiquei muito no vídeo passado do jogo de ida que parecia que o Santos estava mais afim de vencer do que o Palmeiras, que o Santos parecia com mais raça, com mais vontade. Mas dessa vez não, dessa vez o Palmeiras entrou para vencer, foi com uma raça absurda do início até o fim, e foi num desses lances de raça que o Endrick acredita numa bola até o fim, ele consegue passar pelo zagueiro, e quando ele vai passar pelo goleiro, ele acaba sendo tocado. O árbitro, na minha visão, até demorou um pouco para marcar o pênalti, porque precisou da assistência do VAR, mas na minha visão não resta a menor dúvida que foi um pênalti claro, porque o Endrick ele iria passar pelo goleiro, só que o goleiro impediu que ele passasse justamente com o contato nas pernas do Endrick. Pênalti claro, pênalti marcado, e nós temos um grande cobrador de pênalti e um cobrador acostumado com decisões. Desde aquele pênalti onde ele bateu na final do Mundial contra o Chelsea, que na minha visão talvez tenha sido o pênalti mais importante da carreira dele, ele é um jogador que ele está acostumado a estar sob pressão, porque esse pênalti todo mundo pode observar que é um pênalti de extrema pressão, porque se ele perde, você imagina como iria ficar o jogo. Um jogo que o Santos estava marcando bem o Palmeiras, o Santos organizado taticamente, então esse pênalti para mim foi capital para essa vitória do Palmeiras. O Rafael Veiga vai lá e converte, a partir daí vira um outro jogo, porque a torcida vem junto, a torcida que já estava fazendo uma festa imensa se empolga de vez e vem junto. E o Palmeiras realmente melhora bastante, começa a encurralar o Santos. Então a gente tem a impressão que o gol seria questão de tempo. Até que vem o segundo tempo da partida. O Palmeiras inicia pressionando bastante também. E eu quero destacar muito o Endrick, não só pela jogada do pênalti, eu quero destacar ele também por tudo que ele fez durante o jogo. A gente percebe que ele é um jogador muito diferenciado. Ele tem uma visão de jogo que poucas vezes eu vi. Teve jogadas que ele só dava um tapa na bola e encontrava um companheiro totalmente livre. Teve uma jogada que ele fez um corta-luz para o Aníbal Moreno, e o Aníbal Moreno acabou fazendo uma finalização que resultou no escanteio. Então, o Endrick é um jogador extremamente completo. Realmente é uma pena ele já estar negociado com o Real Madrid.
Para você ter uma ideia, ele nem saiu do Palmeiras e eu já sinto saudade do futebol dele, porque realmente ele fez toda a diferença. E é como diz aquele velho ditado no futebol, né? Quem tem o craque tem tudo. E o Palmeiras tinha o craque. O Santos, por melhor que ele estivesse na questão de organização, por mais que o cara ele tenha feito um excelente trabalho, conseguiu montar o Santos de uma forma excelente em pouquíssimo tempo de trabalho, mas o Palmeiras tem um jogador extremamente desequilibrante, que é o Endrick, e nesse jogo, na minha visão, isso fez total diferença. Só um dos times tinha um craque, e o time que tinha o craque era o Palmeiras, e o Palmeiras venceu. O segundo gol que o Palmeiras consegue é com o Aníbal Moreno, após uma ajeitada do Flaco Lopes. Flaco Lopes, na minha opinião, esse campeonato paulista serviu para ele se firmar como um centroavante que o Palmeiras precisa. Realmente, ele terminou como artilheiro do Campeonato Paulista, que é uma marca extremamente expressiva, uma vez que, na minha opinião, não resta dúvida que o campeonato estadual mais disputado do Brasil é o Campeonato Paulista. Então, se você tem um desempenho desse no Campeonato Paulista, você está a nível de jogar em qualquer competição, seja ela a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, nós temos aí o Flaco Lopes, realmente, que vinha demorando para engrenar no Palmeiras. Na minha visão, hoje, ele já é uma realidade, já passou da questão de promessa, né? Porque todo mundo diz que uma contratação, ela pode não se tornar um reforço se o jogador não render dentro de campo. Então, na minha opinião, nesse momento, hoje eu chamo já o Flaco Lopes de um reforço, porque realmente ele vem ajudando muito o Palmeiras e é um excelente centroavante. Centroavante com presença diária, centroavante com cabeceio, e digo que é um centroavante difícil de se encontrar ultimamente, especialmente no futebol brasileiro. É difícil você encontrar esse centroavante de área. Realmente eu quero dar os parabéns a quem realmente conseguiu essa contratação do Flaco Lopes, porque foi um grande observador. Porque eu confesso que eu não o conhecia antes dele estar jogando no Palmeiras, mas ele é um jogador totalmente diferenciado. Jogador que faz pivô, que vai de cabeça, dá essas ajeitadas. Então, para mim, se fosse para escolher uma revelação nessa equipe do Palmeiras, foi o Flaco Lopes. Realmente fiquei bem satisfeito com o campeonato que ele fez e foi coroado com o título. E falar em coroação, não podemos deixar de fora o grande mestre aí, o grande treinador do futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira, que chegou ao número de 10 títulos pelo Palmeiras, é o treinador mais vencedor da história do Palmeiras, e realmente é inacreditável o que ele consegue fazer e o que ele consegue se reinventar. Muitas vezes nós, torcedores, acabamos por discordar dele em certas decisões, mas realmente, quanto mais a gente vê o trabalho dele, mais difícil fica de discordar, porque realmente o cara enxerga longe, sabe o que fazer, domina o grupo, e ele tem o principal, o principal qualidade, eu diria, para um treinador, que é o respeito dos seus comandados. A gente percebe que quando o Abel Ferreira fala, todo mundo escuta e todo mundo ouve. Então, tanto no futebol quanto fora do futebol, se você quer ser um líder, antes de mais nada, você tem que ser escutado e tem que ser respeitado. E é justamente isso que, na minha opinião, faz do Abel um grande líder e, na minha opinião, o melhor treinador da atualidade no Brasil. E olha que nós precisamos discutir se ele não está, de todos os tempos, em que posição que ele está, porque realmente ele já está chegando a patamares muito grandes. Eu lembro que o Tite fazia um bom trabalho pelo Corinthians, eu lembro de outros treinadores que também fizeram histórias em outros clubes, até o próprio Jorge Jesus, que muitas pessoas comparam com o Abel. Na minha visão, a esse ponto, o Abel já superou o que o Jorge Jesus fez pelo Flamengo. E, na minha opinião, o Abel Ferreira é mais treinador do que o Jorge Jesus. Nós tivemos esse tirateima no jogo
entre Benfica e PAOK pela Champions League, né? Que o Abel Ferreira consegue a classificação. Então eu tenho que realmente parabenizar o Abel Ferreira. Eu espero que, se eu pudesse, se eu fosse diretor do Palmeiras, se eu mandasse no Palmeiras, se eu fosse presidente, eu faria com ele um contrato vitalício, que ele ficasse até quando ele quisesse ficar, porque realmente ele é diferenciado, tanto como uma pessoa, o ser humano Abel Ferreira, que eu admiro muito esse fato dele se impor, ele impor a opinião dele. Muitas vezes ele é até meio duro, meio ríspido, mas eu acho que muitas das vezes é necessário que você fale de forma um pouco mais ríspida para que você possa se fazer entender, porque às vezes as pessoas demoram um pouco a te respeitar, especialmente aqui no Brasil, que tem um certo corporativismo de técnicos brasileiros, né? Quando vê um treinador de fora, no caso dele de Portugal, então as pessoas acabam tendo essa birra, eu diria, né? Acabam querendo encontrar defeitos a qualquer custo. Lógico, o Abel tem defeitos, tem momentos que ele escala mal, mas ele é um ser humano, afinal de contas, né? Todo mundo erra, eu erro, todos os comentaristas erram, por que o Abel não pode errar? Só que ele acerta muito mais do que ele erra, né? Isso nós temos também que contar. Então, esse título do Palmeiras coroa uma campanha realmente praticamente impecável, com exceção do jogo de ida na Vila Belmiro, onde o Palmeiras realmente, especialmente no primeiro tempo, jogou bem abaixo do que costumava jogar. O restante do campeonato foi bem linear. Obviamente, um tropeço ou outro, que é totalmente natural numa campanha, mas numa campanha total, onde você só tem uma derrota, que realmente você fez por merecer o título, na minha visão, merecidíssimo e incontestável o título do Palmeiras. E parabenizar também toda a gestão palmeirense, porque realmente estão fazendo um belíssimo trabalho. A presidente Leila Pereira, às vezes ela dá uma outra entrevista e fala umas coisas que eu não acho tão necessário falar, porém, ela realmente vem se mostrando uma grande presidente, uma presidente que organizou o Palmeiras, uma presidente que sabe negociar, sabe se comunicar na maioria das vezes. Uma outra vez ela dá uma escorregada, mas também faz parte. Todos nós, às vezes, falamos coisas que nós nos arrependemos depois, mas, no geral, um excelente presidente aí para o Palmeiras, apesar de alguns erros, mas os acertos foram bem maiores que os erros. Em relação ao Palmeiras, eu creio que esse time, nós estamos presenciando a história sendo escrita. Eu tenho certeza que, nesse momento, a gente ainda não tem noção do que esse time do Palmeiras vai representar no futuro. Tenho certeza que daqui uns 30, 40, 50 anos, nós, principalmente nós, torcedores palmeirenses, iremos lembrar com muito carinho desse time que nos trouxe tantas alegrias. Nós passamos, especialmente entre 2000 até 2014, por momentos muito difíceis, momentos de muitos sofrimentos, mas agora realmente nós estamos cada dia mais felizes, não temos do que reclamar. Então, ser palmeirense hoje em dia eu já amava o Palmeiras mesmo nos momentos de sofrimento, mas nos momentos de alegria agora tá até fácil ser palmeirense. Então, realmente, agora, para a gente comemorar aí, ficar feliz. Eu, assim que eu puder, você pode ter certeza que eu vou assistir todos os comentários, vou tentar comprar o pôster o mais rápido possível, comprar a faixa, porque realmente é uma felicidade imensa aí que o Palmeiras está proporcionando para a gente. Então é isso aí, pessoal. Eu quero que vocês deixem a sua opinião, deixem o comentário aí nos comentários. E agora resta para a gente comemorar e ter uma segunda-feira bastante alegre aí com o Palmeiras campeão. Um abraço. Tchau, tchau.